Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Pai para que nós possamos receber a palavra dele nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Nos conduza, Senhor, por meio da Tua palavra, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo te pedimos que o som da minha voz, da minha carne, da minha vontade, Pai amado, seja anulado para que possamos ouvir exclusivamente o som da voz do Senhor, Pai. Assim, Deus, nós temos certeza de que iremos experimentar mais uma vez a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Toque em cada um dos seus filhos e filhas, Pai, por amor do Teu nome, através da Tua palavra. O Senhor conhece os corações que estão diante dessa mensagem nessa noite. Do contrário, Senhor, o Senhor não falaria conosco o que o Senhor está prestes a falar. Por isso te pedimos, Pai, abra o céu sobre nós. Pai, que nada nos impeça de receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Senhor, o Senhor sabe, Deus, apesar de mim, Senhor, apesar das minhas falhas, das minhas debilidades, Senhor, Pai amado, eu busco sempre o som da Tua voz, assim como os Seus filhos que estão diante dessa mensagem. Fala conosco, Pai, por amor do Teu nome, assim te pedimos mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Deus, amém. Queridos, eu quero convidar vocês a lerem comigo o texto de Mateus capítulo 14, e nós vamos ler apenas a parte final do verso 31, Mateus 14, verso 31, na parte final. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Só isso. Queridos, nós sabemos que Deus, Ele nem sempre nos coloca em caminhos fáceis para que nós possamos viver a vitória que Ele tem preparado para nós. Nós sabemos que muitas vezes Ele permite que nós enfrentemos lutas e dificuldades, enfrentemos grandes tribulações, passemos por fornalhas como Sadraque, Mesaque e Abednego, passemos por covas de leões como o Daniel passou, enfrentemos lutas e dificuldades terríveis como o povo hebreu enfrentou na travessia do deserto. Nós sabemos que Deus permite esse nível de provações para nos fazer confiar nele exclusivamente, para que nós não continuemos vivendo confiando na força do nosso braço, acreditando nas nossas próprias capacidades. O texto que nós acabamos de ler mostra exatamente isso. Deus treinando o discípulo Pedro a viver uma confiança além daquela que ele tinha em Jesus, a viver uma fé além da fé que ele carregava até aquele presente momento. Eu posso dizer para você, inspirado pelo Espírito Santo, que a luta e a provação que você está enfrentando, que o mar tempestuoso da sua vida, que você está vivendo nesses últimos tempos, é Deus trabalhando em você, para que você possa confiar nele mais profundamente, para que a sua fé chegue em um outro nível. Nós temos a convicção de que todas as provas que nós enfrentamos, e eu falo isso repetidas vezes, todas as provas que nós enfrentamos é o próprio Deus nos treinando. Não há fardo que esteja sobre os nossos ombros que não tenha sido colocado pelo próprio Senhor Deus. Ele é quem colocou cada um deles sobre nós. E Ele sabe exatamente o quanto nós podemos suportar nessa caminhada que nós estamos enfrentando. Agora, quando nós olhamos para o texto bíblico que nós lemos nessa noite, às vezes não nos atentamos para detalhes das Sagradas Escrituras. E eu quero convidar você a observar comigo por que Pedro afundou, para que você possa avaliar a sua vida espiritual e talvez enxergar hoje o porquê você está afundando no meio das tempestades da vida, das tempestades da sua vida, das lutas que você está enfrentando. Existem pessoas diante dessa mensagem, tanto que estão aqui como você que está aí, que estão afundando literalmente dentro da tempestade que estão passando nesse presente momento da vida. Pessoas que não conseguem mais viver aquela fé que tinham antes, que não conseguem mais alcançar o nível de confiança no Senhor que um dia possuíram, porque estão afundando cada vez mais no meio da tempestade da vida. Eu quero convidar você a observar comigo no nosso texto de hoje, a partir do verso 23, alguns detalhes dentro do nosso texto. Verso 23 diz assim, de Mateus 14: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Isso é maravilhoso demais, saber que Jesus, mesmo estando à distância, percebeu a dificuldade dos discípulos e caminhou até eles,
por sobre as águas. Nunca nenhum homem na história tinha andado por cima das águas. Nunca ninguém tinha caminhado por cima das águas do mar. Jesus vai até eles, mas às vezes nós focamos exclusivamente nesse fato de que Jesus foi até eles andando por cima das águas no meio de uma tempestade, e nos esquecemos de observar alguns detalhes. Por exemplo, quando nós lemos na parte final do verso 23, dizendo: ao anoitecer ele estava ali sozinho. Jesus estava no monte sozinho orando ao anoitecer. Mas o que estava acontecendo lá no barco dos discípulos no meio do mar? Ao anoitecer, no início da noite, o texto bíblico diz que o barco estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Isso você precisa observar para que você entenda um princípio preciosíssimo nessa noite. A tempestade começou no início da noite, e o início da noite se dá por volta das 6:30 da tarde. E se a tempestade começou no início da noite, por que Jesus só foi na alta madrugada atender a dificuldade dos seus discípulos? Porque é isso que o texto diz no verso 25. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. E às vezes, quando as tempestades da nossa vida começam, nós queremos que Jesus haja imediatamente, porque não atentamos para esse tipo de verdade que a Bíblia nos ensina. Jesus nem sempre vai chegar no meio da nossa tempestade, ou melhor, no início da nossa tempestade. Jesus nem sempre vai vir para resolver o nosso problema quando o problema começa. Jesus nem sempre vai nos atender quando nós começamos a clamar: Senhor, me ajuda, Deus não me deixa morrer, Deus tem misericórdia. Nem sempre Ele vai nos atender naquele momento em que nós estamos clamando. Quando Ele vê que o problema está em alto nível, nem sempre Ele sai de onde Ele está para poder manifestar a glória dEle na nossa vida, naquele presente momento. Muitos crentes vivem frustrados, porque a tempestade da vida está durando muito tempo, e parece que Jesus não está fazendo nada. Você ouve a palavra de Deus, você ouve o Evangelho, você ouve muitas ministrações, mas parece que Deus não está fazendo nada, porque a sua tempestade permanece, ela perdura. Os vagalhões de ondas batem sobre você, vez após vez, dia após dia, e você olha e fala: para mim já não tem mais esperança, porque a minha noite já começou, e a minha noite já está durando muito tempo. Talvez tenha anos da sua vida que você está vivendo essa tempestade, a mesma tempestade, os mesmos ventos batendo sobre você, as mesmas grandes ondas atacando o seu barco, e você diz: parece que Deus não quer fazer nada na minha vida nessa área. E nós sabemos bem que existem áreas da nossa vida que às vezes passam por períodos mais intensos e mais prolongados de tempestades, e Deus não se move no momento em que nós desejamos. Mas uma certeza nós temos: absolutamente, nós sabemos que Jesus nunca vai permitir que nós pereçamos no meio da tempestade. Ele sempre virá em nosso favor, no tempo certo, na hora certa. Mesmo que pareça demorado demais, Ele vai chegar no tempo exato sobre a tempestade da sua vida, e Ele vai chegar de modo glorioso, caminhando por sobre ela, mostrando para você que Ele domina sobre a luta, sobre a dificuldade, sobre a tempestade que se levanta contra você. Então você precisa perceber isso nesse primeiro momento. A tempestade começou no início da noite, mas Jesus só chegou na alta madrugada. Jesus vai chegar no meio da sua tempestade para manifestar o milagre na sua vida, mas Ele primeiro está trabalhando em você, para que você compreenda: sem Ele nada você pode fazer. Porque às vezes confiamos tanto na nossa experiência, nas nossas capacidades, no nosso conhecimento, naquilo que nós temos, sabemos, aprendemos, adquirimos, que nós pensamos que conseguimos resolver as tempestades da nossa vida da nossa forma. Mas Jesus permite que essa tempestade seja prolongada, ao nosso ver, segundo a nossa impressão, segundo a nossa sensação. Ela está demorando demais, não vai passar, não vai acabar nunca. Mas Jesus sabe o tempo exato para chegar na sua tempestade. E eu creio em nome de Jesus. E eu não vou dizer eu profetizo, porque não foi uma ordem de Deus, mas eu creio em nome de Jesus que muitos aqui nessa noite verão a partir de hoje a manifestação de Deus no meio da sua tempestade. Ele fará coisas gloriosas, eu creio nisso. Se você crê nisso, libere um som de glória, exalte ao Senhor, aleluia. Mas presta atenção comigo aqui, o verso 28 nos mostra o seguinte:
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí o verso 29 diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Queridos, que coisa gloriosa. Se ninguém antes de Jesus tinha andado por sobre as águas, depois de Jesus, Pedro andou. Depois de Pedro, mais ninguém. Procura na história, procura na Bíblia, procura na história da humanidade alguém que caminhou por sobre as águas além de Jesus e Pedro. Agora pensa, Jesus estava ali diante deles. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E quando Pedro tirou o pé do barco e pisou na água, a água estava tão firme quanto o chão que nós pisamos. E Pedro caminhou por sobre as águas, fazendo aquilo que nenhum outro homem além de Jesus tinha feito. Agora pensa comigo que no meio da caminhada, porque se nós observarmos o texto bíblico, nós vamos ver que Pedro andou bastante. Ele não pisou na água, deu uns 3 passozinhos e afundou. Não, ele caminhou por um longo período de tempo, ele caminhou por uma boa distância. Mas pensa comigo que no meio daquela tempestade, os olhos de Pedro estavam fixados em Jesus. A mente de Pedro estava firmada na palavra de Jesus: venha. E Pedro conseguiu andar por sobre as águas. Mas eu imagino que no meio daquela tempestade, Pedro, como um ser humano falho e pecador, assim como nós somos, Pedro teve sentimentos, impressões e sensações como você e eu já tivemos na nossa vida. Pedro caminhando por sobre as águas, eu penso em Pedro, eu imagino Pedro pensando o seguinte: eu estou andando por cima das águas. Pedro olhando para a tempestade batendo no pé dele, e ele pensando: eu estou caminhando por cima das águas, e isso é maravilhoso. Só que a grande questão é que Pedro cometeu um grave erro se ele pensou assim, como você e eu muitas vezes cometemos na nossa vida, e como talvez você anda cometendo até os dias de hoje, e por isso talvez esteja afundando. Pedro não colocou na pessoa certa o efeito daquilo que ele estava vivendo. Ele pensou, se é que ele pensou como nós, todos seres humanos, pensamos muitas vezes na nossa vida, ele colocou nele a experiência que estava vivendo. Eu estou andando por cima das águas. Ele não colocou assim: Jesus fez com que as águas ficassem firmes o suficiente para eu andar. Muitas vezes na nossa vida nós cometemos esse tipo de erro. Eu estou fazendo, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou tocando, eu estou fazendo algo para Deus. Eu me lembro da história de um grande evangelista chamado Jim Swaggart. E esse homem de Deus, um dia, cometeu um erro na vida dele. Ele fez a seguinte declaração: ao olhar para um estádio lotado, e ele prestes a pregar, ele declarou: Jesus realmente precisa de mim para essa grande obra que eu estou fazendo. E ele se esqueceu que quem faz a obra é Jesus. E ele colocou ele na frente da obra de Cristo. Ele precisa de mim. Você precisa compreender uma coisa: Jesus não precisa de você e eu para nada. Qualquer um dos discípulos poderia ter andado por sobre as águas. Qualquer um deles. Não necessariamente tinha que ser Pedro. Podia ser qualquer outro. Porque o fato do mar ter ficado firme ao ponto dele conseguir andar por cima das águas não foi uma causa meritorial dele. Não foi porque ele pisou na água. Foi porque Jesus, que tem o poder sobre as leis da natureza, Jesus manifestou o milagre naquele mar bravio. Você e eu não podemos nada. Você e eu não somos nada. Você e eu não conseguimos nada sem Jesus. Você e eu não vamos a lugar nenhum sem Jesus. E todas as vezes que nós começarmos a pensar que somos, temos ou podemos alguma coisa, começamos a afundar dentro de nós mesmos.
Porque a maior tempestade de Pedro não era a que estava do lado de fora dele, a maior tempestade de Pedro era a que estava dentro dele. O medo tomou conta de Pedro quando ele estava dentro do barco. O pavor tomou conta de Pedro quando ele estava dentro do barco. E por causa da palavra de Jesus, venha, a luz acendeu na mente dele. E as trevas que estavam dentro do coração dele, causadas pelo medo, foram dissipadas por um período de tempo. Agora Pedro começa a andar por sobre as águas, e o verso 30 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Por que que Pedro afundou? Por que que Pedro afundou? Aí talvez você diga assim: ele afundou por causa da tempestade. Outro dirá: ele afundou porque ele teve medo. Outro ainda vai dizer: ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no vento. E aí é só nós irmos ao texto e nós vamos enxergar exatamente por que Pedro afundou. Porque a palavra de Deus diz, no verso 31, o seguinte: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que que Pedro afundou? Porque Pedro duvidou. Pedro não afundou por causa do vento, Pedro não afundou por causa da tempestade, Pedro não afundou por causa do medo, Pedro afundou porque ele duvidou. E do que foi que Pedro duvidou? Será que Jesus estava questionando assim: Pedro, você duvidou da sua capacidade, você podia vir até mim andando por sobre as águas? Será que foi isso que Jesus questionou? Pedro, você duvidou, você é capaz, Pedro. Tem pregadores hoje em dia que fazem praticamente isso. Você é capaz. Não é o evangelho que alguns deles pregam. Eles pregam autoajuda. A autoajuda nos ensina que nós somos capazes. A autoajuda ensina que nós podemos. A autoajuda ensina você a olhar no espelho e dizer: você é campeão, você é vencedor, você pode conseguir qualquer coisa que você quiser. Mas o evangelho ensina: você não é nada sem Cristo, sem mim nada podeis fazer. O evangelho ensina que o ramo que estando nele não der fruto é cortado e lançado ao fogo. A palavra de Deus, o evangelho nos ensina que Jesus é o centro do nosso poder. Só podemos nele, com ele e por ele. Então Jesus não estava questionando o fato de Pedro ter dúvida. Por que você duvidou da sua capacidade? Não foi isso. Por que você duvidou de que você podia andar por sobre as águas? Não foi isso. Jesus questionou: por que você duvidou da minha palavra? Por que você duvidou da minha palavra? Qual foi a palavra de Jesus? Venha. Se é o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. A palavra foi: venha. Por que você duvidou? Por que você duvidou? E a pergunta do Espírito Santo de Deus para alguns aqui nessa noite é: por que você duvidou da palavra de Deus? Deus disse sobre você a respeito do seu chamado. Tem pessoas que há anos atrás recebeu palavras de Deus sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, e você seguiu em frente, caminhando por sobre as águas até um período da vida, até que você começou a dar ouvidos ao rugido das ondas e tirou seus olhos de Jesus. Sabe o medo que o texto bíblico diz aqui no verso 30? Mas quando reparou no vento, ou seja, você olha, você vê o vento, sim ou não? Não, a gente não vê o vento, a gente vê a ação dele. Ele não viu o vento, quando ele reparou. E como é que você repara o vento? Você repara o vento pela manifestação dele. As ondas batendo forte, o som do vento soprando ferozmente ao nosso redor. Quando ele reparou no vento, ficou com medo. Você se lembra quando você era criança e você ficava com medo? As minhas duas filhas, tanto a Gabriela quanto a Mariana ainda faz isso. A Gabriela fazia também quando era mais nova. Criança, quando fica com medo, fecha os olhos. É verdade ou não é? Criança, quando fica com medo, fecha os olhos. E eu acho que na cabeça da criança, quando ela fecha os olhos, tudo passa. Quando ela fecha os olhos, o medo vai embora. Eu acho que a criança deve pensar isso, porque é só que a criança está numa situação de medo que ela fecha os olhos.
Mas essa é a melhor solução para resolver os problemas e os medos? Fechar os olhos? Não. Mas pensa comigo que se Pedro estava caminhando em direção a Jesus, e olha que o texto bíblico no verso 31 diz: imediatamente estendeu a mão, veja, imediatamente estendeu a mão e o segurou. Jesus só estendeu a mão, e eu já falei isso aqui em outros momentos. Jesus não precisou andar até Pedro para poder tirar ele da água. Jesus só esticou a mão e segurou ele. Ou seja, Pedro estava na frente de Jesus. Pedro estava, sabe, a 1 ou 2 passos de Jesus. Tem crente que chega a 1 ou 2 passos do milagre que precisa viver na vida, a 1 ou 2 passos da promessa de Deus, a 1 ou 2 passos do grande chamado de Deus, mas por conta do medo, fecha os olhos e para de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por conta do medo, fecha os olhos espirituais. Ai, olha que tribulação, que luta que eu estou enfrentando, e fecha os olhos e para de olhar para aquele que tem o domínio sobre tudo. Mas sabe o que é interessante notar aqui também? Jesus não falou mais nada depois que Pedro saiu do barco. Você reparou isso? O texto não diz que Pedro saiu do barco e Jesus ficou: vem Pedro, isso, agora para a direita Pedro, para a direita, isso, escuta a minha voz Pedro, o som do vento está alto, mas escuta a minha... Não, Jesus não fez isso. Depois que Jesus disse vem, Jesus se calou. Porque depois que você recebe uma palavra de Deus, Deus espera que você fixe os seus olhos nele, e o alvo que é ele, porque a partir do momento que Jesus disse, qual foi o pedido de Pedro? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Qual era o objetivo? Chegar até Jesus. O objetivo era ir até Jesus, o alvo era ele, e Jesus disse, vem. Então a partir do momento que você recebe uma palavra de Deus, o que Deus espera de você é que você fixe os olhos nele, independente de você não ouvir mais nada a respeito daquilo que ele declarou, você deve continuar caminhando na direção dele. O que Jesus falou com você há anos atrás na sua vida? O que Jesus falou com você há meses atrás? O que Jesus falou com você em relação à área da sua vida que você está vivendo uma grande tempestade? O que foi que Jesus disse para você? E aí o que você está fazendo com a palavra dele? Você continua crendo e caminhando em direção a ele? Ou você, no meio da caminhada, começou a ouvir o barulho do vento, e por isso você fechou os olhos de medo e parou de olhar para o alvo que é Jesus? Tem muitas pessoas diante dessa transmissão, diante dessa mensagem, que já não são mais o que eram antes, que já não tem mais nada com Deus, a não ser o medo de afundar e o grito de clamor, salva-me Senhor, salva-me, porque eles já não conseguem mais caminhar pela palavra de Deus, já não conseguem mais caminhar por aquilo que Jesus liberou sobre a sua vida há tempos atrás, já não conseguem mais andar pela palavra que um dia foi liberada na sua vida. Sabe por quê? Porque simplesmente você fechou os olhos para Jesus e abriu os ouvidos para a tempestade. E a partir do momento que você abre os ouvidos para a tempestade, você pode ter certeza, você não vai ouvir mais a voz do mestre, porque a palavra já foi liberada. Agora, então está tudo perdido para mim, pastor, porque eu realmente não sou mais quem eu era, não tenho mais vida nenhuma com Deus. E você tem que tomar por resolução nessa noite, viver a verdade do reino de Deus, abandonar o engano, esse engano que tem se levantado e que você tem abraçado ele como se você realmente ainda estivesse em Deus, mas na verdade não está. Você sabe que não está porque não tem mais vida nenhuma com ele. As orações de muitos de vocês se tornou tão frívolas, tão frígidas, tão frias, tão amarguradas, que não existe mais comunhão nenhuma com o Senhor. Dobra o joelho para cumprir tabela, meta, mais nada. Lê a Bíblia só para poder dizer que leu, mais nada. Só faz aquilo que você faz de modo religioso, mas não existe mais fogo dentro de você.
Não existe mais a chama queimando no seu coração, aquilo que te fazia se mover em Deus, aquilo que fazia você chorar na presença dEle, aquilo que fazia você se derramar diante do altar dEle todos os dias da sua vida, aquilo que fazia com que o seu coração pulsasse mais forte, sabe? Aquilo que fazia com que você conseguisse andar por cima das águas, não existe mais, e você se vê afundando dia após dia. Tem muito crente que diz, eu já não tenho mais força mesmo, e parece que se conforma com isso. O texto bíblico que nós lemos diz que Pedro não, mostra para nós que Pedro não se conformou em afundar. Porque sabe, é loucura se conformar em afundar. Porque a partir do momento em que você se conforma com o estado de náufrago, ou melhor, com o estado de alguém que está afundando, indo a pique, você perdeu as possibilidades de viver o grande milagre de Deus. A partir do momento em que você se conforma, eu não consigo mais mesmo. Não consigo mais ser como eu era, eu não consigo mais orar como eu orava, eu não consigo mais sentir como eu sentia, eu não consigo mais ser o que eu fui um dia. E aí é simples assim, não consigo, então não vou fazer mais nada. E tudo que vai acontecer é você continuar afundando até que você não respire mais. O que Pedro fez quando ele percebeu que as ondas estavam levando ele ao fundo do mar? Ele gritou, salva-me, Senhor. Será que o Espírito Santo de Deus tem ouvido esse grito na sua alma? Será que é isso que Deus tem ouvido dentro de você nas suas orações? Será que é isso que Deus tem escutado dentro de você? Salva-me, Senhor. Sabe por que Jesus permitiu que os discípulos ficassem do início da noite até alta madrugada, passando pela tempestade, sem que Jesus fosse lá tirar eles do meio da tempestade, para que eles se lembrassem que eles precisavam de um Salvador? Você se lembra que você precisa do Salvador? Ou você adotou aquele comportamento religioso, e sendo quase que um católico gospel, você vive assim, não, um dia eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e agora, Ele é meu, eu sou dele, e tudo, e eu sei que a vida dele está em mim, que eu tenho a mente de Cristo, mas não tem mente de Cristo, não vive vida com Cristo, não tem relacionamento nenhum com Ele, não tem mais vida nenhum com o Espírito Santo, não há mais nada entre você e Deus, e você vive enganando a si mesmo. Eu tenho, eu sou, eu consigo, eu posso, Ele está em mim, eu estou nele, Ele é meu, eu sou dele, é meu amado, eu sou amada dele, eu sou o amado dele. E Ele olha para você e diz, você abandonou o seu amor por mim. Você se conformou com o estado de submersão que você está vivendo. Você se conformou com o fato de que você está afundando, e aí agora você está permitindo que as ondas te levem para baixo e você não faz nada. Não tenho mais força mesmo, eu não consigo mesmo. E eu vou repetir mais uma vez o que Deus já falou aqui nesse altar várias vezes. Deus não olha para ninguém mesmo, que se faz de pobre coitado, como se isso mexesse com o coração dele. Deus não olha e diz assim, tadinho do meu filho, tadinho da minha filha, está tão triste, está sofrendo tanto, é doença, é mal, é angústia, é solidão, está tão difícil para ele, está tão difícil para... Deus não olha dessa forma para nós. O que Ele olha e procura em nós é um coração quebrantado e arrependido. Ele procura em você o som da sua voz, da voz do seu espírito clamando, salva-me, Senhor. Porque os olhos dele permanecem abertos, e como chamas de fogo, os olhos dele estão no meio da tempestade da sua vida, enxergando tudo. É você quem está de olhos fechados, afundando no meio da tempestade, porque deu ouvidos ao som dos ventos. Mas olha como a graça de Deus, como a misericórdia de Deus está aqui nessa noite.
Porque assim como Ele estendeu as mãos para Pedro, Ele estende as mãos dele aqui nessa noite para resgatar filhos e filhas que estão com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu reconheço, eu não sou mais, eu não consigo mais, eu não posso mais, Senhor, eu não quero mais continuar do jeito que eu estou, eu realmente estou afundando, eu preciso, salva-me, Senhor. E Ele está com as mãos estendidas. Você já chegou tão perto. Sabe, é impressionante como algumas pessoas conseguem duvidar de que Deus pode te tirar agora do meio desse mar tempestuoso que você está vivendo. E não importa qual é a tempestade da sua vida, qual é o problema que você está vivendo, em qual área da sua vida. Mas é impressionante como tem pessoas que não conseguem acreditar que Deus pode te tirar agora, do jeito que você está, e levantar você pelas mãos e caminhar junto com você por sobre as águas. Eu não consigo entender como você consegue não acreditar que o grande milagre de salvação de Deus sobre a sua vida pode acontecer quando você já viu e já experimentou andar por sobre as águas até aqui. O que é mais difícil? Jesus estender as mãos e te tirar das águas, ou Ele dizer: vem, e as águas se tornarem firmes como o chão? Aquele que iniciou o milagre na sua vida é o mesmo que vai cumprir até o final a palavra dele. Aquele que iniciou o milagre na sua vida é o mesmo que tem poder para te resgatar desse mar e dizer: vamos junto comigo, eu vou voltar com você para o barco. O Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Você não precisa duvidar que a misericórdia dele ainda está diante de você. Ah, mas eu afundei, eu fiz tudo errado. Olha, você fez tudo errado lá atrás, e a consequência disso é você estar afundando agora. E pode estar tudo dando certo em todas as áreas da sua vida, mas o que nos leva para o céu não é prata nem ouro. O que nos leva para o céu é a nossa vida com o Senhor, o nosso Deus. E aí você diz: não, o que nos leva para o céu é o sacrifício de Jesus. Sim, e nós só reconhecemos o sacrifício de Jesus quando vivemos uma vida de intimidade real com Ele. Não de aparência, não de fingimento, mas uma vida de verdade. O que você nunca deve esquecer é: aquilo que te domina, esse é o seu Senhor. E o que é que tem dominado os seus dias? O que é que tem conduzido os seus dias? Porque às vezes o vento que o diabo precisa usar para poder sacudir a sua vida, para poder fazer você duvidar e afundar, é uma coisa tão banal, tão besta, tão idiota. Para alguns, existem tempestades que Deus permite que são severas, são problemas graves, são problemas muito difíceis. Tem pessoas diante dessa mensagem que estão vivendo problemas amargos demais, dolorosos demais. Mas outros passam por tempestades, por coisas tão imbecis, tão banais, que se simplesmente dissessem: chega, eu rompo, hoje eu corto, eu queimo as minhas pontes com essa porcaria de tempestade, começaria a viver um outro nível de vida com Deus. Mas é muito mais fácil se acomodar na miséria das suas angústias e aceitar, sabe, afundar no meio do mar quando você está tão perto do Senhor, do que romper com aquilo que está te levando para o fundo. Mas a graça no altar nessa noite, a graça no altar não para você pisotear ela, não a graça no altar não para você zombar dela, não para você ouvir a mensagem, voltar para sua casa e continuar vivendo o mesmo lixo de vida que você tem vivido, que alguns têm vivido. A graça no altar para você tomar ela sobre si, para você estender a sua mão e gritar: salva-me, Senhor, e Ele segurar você, e você começar um novo estilo de vida a partir de hoje. Quando nós ouvimos assim, tem gente que quer que Deus tenha compromisso com ele, mas não tem compromisso com Deus. Na maioria das vezes as pessoas associam isso com quem não é crente. Mas a pior espécie de crente é aquela que não tem nenhum compromisso com Deus, mas fica esperando que Jesus tenha compromisso com ele. É mais tolerável para Deus aceitar que um ímpio haja dessa forma do que um crente que conhece a Bíblia. E mesmo assim, Deus pune aquele que não conhece com poucos açoites, e pune aquele que conhece com muitos açoites.
Então o que você precisa fazer a partir de hoje? Receber a graça que Deus está liberando nesse altar e dizer: Senhor, eu vou mudar, eu não quero mudar só, eu vou mudar, eu vou romper, acabou, chega, eu não quero mais. Mas que doa em você. Mas meu Deus, mas me custou tão caro chegar onde eu cheguei, me custou tão caro ter o que eu tenho. E Deus diz para você: o que vale, que adianta você ter o que você tem, chegar onde você chegou e não estar aqui, bem perto de mim, vivendo comigo o que eu tenho para você. Jesus diz para você nessa noite: as minhas mãos estão estendidas. Qual é o seu posicionamento, a sua decisão hoje? Porque veja o que o texto bíblico diz. Quando Jesus estendeu as mãos para Pedro, Jesus ergueu Pedro, e o texto bíblico prossegue dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Olha, independente do nível de tempestade que você está vivendo, a partir de hoje, se você tomar a decisão de estender a sua mão e dizer para Jesus: salva-me, Senhor. Isso aqui não é uma pregação para quem não é crente só, não. Isso é pregação para um monte de crente. Na verdade, é para mais gente crente do que gente não crente. Porque quem estava no barco não eram incrédulos, eram discípulos. Quem afundou não foi um ímpio, foi um crente. E aí, Jesus estendeu a mão, e quando eles voltaram para o barco, o vento cessou. Será que está faltando Jesus no barco da sua vida para o vento cessar? Será que essa tempestade não reflete a ausência de Deus, seja por vontade plena ou vontade permissiva? Será que não, essa tempestade que você está vivendo não reflete a ausência de Deus? Não é um reflexo da ausência de Deus na sua vida, nos seus dias? Como tem sido os seus dias? Tem crente que está vivendo uma vida de submersão dentro de um mar de problemas, e mesmo assim continua dormindo e acordando do mesmo jeito, sem nenhum compromisso com Deus. Chegou a noite de você tomar a decisão de mudar. Chegou a noite de você virar essa página terrível da sua vida, essa tempestade horrorosa que você está vivendo, para entrar com Ele no barco da sua vida e ver todo o nível de tempestade cessar imediatamente. E olha que coisa gloriosa que acontece quando a tempestade na nossa vida cessa pela presença de Jesus. Verso 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tem pessoas que estão no mesmo barco que você, mas quando olham para você, só conseguem enxergar você afundando. Tem pessoas que estão no mesmo barco que muitos que estão diante dessa mensagem, e você sabe que Deus está falando com você, você está afundando. E olha, deixa eu te lembrar de uma coisa: se esse tipo de mensagem da parte de Deus já não mexe mais com o seu espírito, mesmo você tendo a consciência de que você está distante de Deus, mesmo você tendo a consciência de que você já não é mais, de que você já não tem mais, de que você já não é mais nada com Ele do que você foi um dia, se essa mensagem não mexe com você, você tem um sério e grandioso problema. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu vivo na prática do pecado e o Espírito Santo não me constrange, se eu ouço uma mensagem como essa e não me sinto constrangido pelo Espírito Santo, é porque talvez ele já está bem longe de mim e eu nem sei. Talvez eu já afundei a um ponto tão profundo que eu já não consigo mais perceber a presença dele. Chegou a noite de você viver a transformação de Deus na sua vida. Mas não é a noite de você ouvir uma pregação e continuar do mesmo jeito. É a noite de você tomar decisões na sua vida. Não é decisão de assim: eu me arrependo, Deus, e volta a fazer a mesma coisa que fazia antes. Eu me arrependo, Deus, e volta para o mesmo erro. Eu me arrependo, Deus, e chega em casa e vai fazer a mesma coisa que está te afastando de Deus. Vai para o seu trabalho fazer a mesma coisa que está te afastando de Deus. Vai para as redes sociais fazer a mesma coisa que está te afastando de Deus.
Nunca se esqueça do que a Bíblia diz, que para esses não resta mais nada senão ranger de dentes, choro e ranger de dentes, porque estão pisoteando o sangue de Jesus, recebendo a mensagem do Evangelho, recebendo a palavra que transforma, recebendo a palavra que muda, mas tomando a decisão de continuar afundando. Chegou a noite de arrependimento, e eu creio, irmãos, que Deus está nos preparando nesse mês de novembro, para que nós possamos entrar 2021 com uma nova vida com Ele, com um novo nível de relacionamento com Ele, para que você abandone aquilo que tem te afastado. Mas eu não consigo, mas quem disse que depende só de você? Eu não consigo orar. Tem gente que vira para mim e fala isso: pastor, eu não consigo. Sobre força para orar, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Você só precisa de força para fazer aquilo que é pesado. Se a oração é um peso para você, é porque você não conhece Deus. Simples assim. E não é assim, porque você já conheceu um dia, agora não está conhecendo, não. É porque você nunca conheceu a Deus. Nunca. Se a oração é um peso para você, você precisa dele hoje. Você precisa do Salvador hoje. Porque ninguém que algum dia, qualquer um que algum dia teve um contato mínimo com Jesus, jamais vai querer se afastar dele. Qualquer mínimo contato com Jesus nos leva a um desejo progressivo de continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer, de continuar nos aprofundando nele, de continuar amando ele, de continuar sentindo ele. Então a oração não é um peso, a oração é um desejo que arde no coração daqueles que querem mais de Deus. Mas como você vai querer aquilo que você não entende que é a melhor coisa que você pode ter na sua vida? É só você reparar o quanto você se esforça para coisas que você julga precisar, e o quanto você se esforça para a sua vida com Deus. Se você tem o seu trabalho, você tem horário para chegar, horário para sair, e você se dedica para isso. Você se esforça para você não perder o prêmio, talvez. Aquelas empresas que dão um prêmio para o bom funcionário, que chega no horário e sai no horário certo. Tem hora extra e você vai e fala: eu vou fazer hora extra. Por quê? Porque hora extra vai me render um dinheiro a mais e eu estou precisando. Então aquilo que você precisa, você se dedica. Mas quando você não entende que você precisa do Salvador, você trata de qualquer maneira. A única forma de você entender o quanto você precisa dele, só existem duas formas de você entender o quanto você precisa dele. A primeira delas é tendo um real contato com ele, e aí nunca mais você esquece do quanto você precisa dele, porque você consegue sentir que não há vida para você longe dele, e qualquer desvio de conduta, qualquer desvio na santificação, ele vem e esmaga você, e você diz: eu não posso viver sem ele. E quando ele não te esmaga, você diz: Senhor, me perdoa, porque eu errei e o Senhor não fez nada contra mim. Eu preciso que o Senhor me trate como filho de novo. Porque a Bíblia diz que aqueles que não são disciplinados como todo filho é porque não são filhos, são bastardos. E eu não quero ser tratado como um bastardo. Eu quero ser filho. Se é para ser disciplinado, me disciplina. Porque eu sei que a disciplina também é uma manifestação do amor. Agora, o desprezo é uma manifestação de indignação. Não quero nem saber. Cuida da sua vida. Ah, meu irmão, quando Deus, sabe onde nós vemos Deus fazendo isso na Bíblia? Romanos capítulo 1. Quando a Bíblia diz que Deus entregou homens que se voltam para homens, e para usar termo bem leve para o nosso tempo aqui, e mulheres que se voltam para mulheres, Deus os entregou às suas próprias paixões. É assim, ó, não estou nem aí, faz o que você está querendo fazer, faz do seu jeito. Meu irmão, eu não quero ser tratado assim por Deus nunca. Me bate, me arrebenta, mas não me trata como bastardo, Senhor. E tem muita gente vivendo e sendo tratado como bastardo, porque não há uma disciplina de Deus. E pregação, isso aqui não é disciplina de Deus. Isso aqui é exortação. A disciplina dói. A Bíblia diz que Ele dá varadas nos seus filhos. Ele açoita todos aquele
Porque Ele toma como filho. E açoite não é com palavras, açoite é com pancada. Que pancadas você tem vivido na sua vida pelos pecados que você está cometendo? Aí talvez você olhe e fale: eu estou vivendo muita pancada. Eu estou vivendo como Pedro, eu estou afundando nas tempestades da minha vida. E aí eu digo para você: então dá glória a Deus, porque Ele ainda te ama e Ele ainda te trata como filho, como filha. Ele está apenas fazendo com que você aprenda a confiar nele, com que você não duvide mais, fazendo com que você erga as mãos e diga: Senhor, salva-me. Porque a declaração, o pedido, o clamor de Pedro revelava que ele reconhecia que Jesus podia fazer o que ele não conseguia. Eu quero convidar você a viver na sua vida o que Pedro viveu. E eu sei que as palavras que foram ministradas aqui e a oração que nós vamos fazer não vão ter 100% de efeito se você não tomar a decisão de mudar a partir de hoje. Porque a palavra é uma semente. A palavra é uma semente, e se ela não encontrar um terreno fértil, ela não produz o fruto. E você já aprendeu isso aqui, e Jesus disse: se você não entender essa parábola, como é que você pretende entender as coisas do reino? Como é que você acha que vai entender as outras parábolas? E as parábolas de Jesus são os mistérios do reino, não foi isso que ele disse? A vocês foi dado conhecer o reino. Então, que tipo de solo você pretende ser com essa semente que está sendo lançada? Se você não tomar a real decisão de mudar, essa mensagem vai ser mais uma mensagem na sua vida. Essa oração vai ser mais uma oração na sua vida. Mas se você tomar a decisão hoje: Jesus, salva-me, Senhor, salva-me. E olha, ainda que eu pregue durante 10 horas aqui, não haverá efeito nenhum se você não tomar a decisão de mudar. Só o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tem o poder de agir na sua vida poderosamente nesse momento. Se você disser para Ele: Senhor, salva-me, eu não quero mais ser como sou, eu não quero mais continuar afundando como eu estou afundando. Senhor, toma-me pela mão, volta comigo para o meu barco, Senhor, para que todos os que vivem no barco comigo, na minha vida, todos que vivem ao meu redor, se curvem diante do Senhor, o adorem através do milagre que o Senhor fará na minha vida, e declarem que verdadeiramente o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a se arrepender diante do Senhor nessa noite, a deixar de ser o que você tem sido, alguém conformado com as ondas que estão te afundando, alguém conformado com a vida que está vivendo. E não espere que o Espírito Santo de Deus vá fazer tudo o que você precisa fazer. Você já aprendeu aqui: Ele faz o que você não pode, você faz o que você pode. Eu não consigo orar, ore sem conseguir, e Ele vai te dar forças. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia, leia sem ter vontade, e Ele vai gerar em você o desejo e o amor pela palavra dEle. Eu não consigo mais ser como eu era antes, fazer a obra como eu fazia. Comece a fazer, e Ele manifestará o que você não pode. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, comece a se derramar diante do Pai. Comece a confessar os seus erros diante dEle. Não espere nada nem ninguém. Comece a colocar tudo que há em você, tudo que está de errado, tudo que está te atrapalhando, tudo que está te fazendo afundar, tudo que está tirando a sua atenção dEle. Comece a colocar diante dEle nesse momento e declarar: salva-me, Senhor, salva-me, Deus, salva-me, Deus, salva-me, por favor. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas, Pai. Senhor, o Senhor está santificando essa igreja, o Senhor está santificando esse povo, não apenas os membros da Livres, mas todos aqueles que o Senhor tem colocado diante dessa mensagem. O Senhor está nos preparando, nos santificando, para que sejamos um instrumento para a glória do Senhor, para que muitas vidas reconheçam que o Senhor é Deus, através do Teu milagre em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que o barco da nossa vida seja um altar de honra para o Senhor, para que entendamos que não somos nós, que nós não temos, nós não somos, mas o Senhor é, o Senhor pode, o Senhor tem. É o Senhor quem faz o milagre que nós estamos vivendo.
Ajuda os teus filhos e filhas, Pai. Ajuda aqueles que não estão tendo forças para orar, aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, aqueles, Pai amado, que estão distantes da comunhão que tiveram um dia, aqueles, Deus amado, que não são mais como já foram, aqueles que já não têm mais a intimidade que um dia tiveram. Senhor, tem misericórdia dos seus filhos, tem misericórdia das suas filhas, Pai. Restaura a aliança do Senhor com eles nessa noite. Toma-os pelas mãos, Pai. Levanta-os desse mar bravio, Senhor, e retorna ao barco da história deles, para que todos ao redor deles se rendam ao teu senhorio e declarem que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, que o Senhor é Deus na vida deles, Pai. Senhor, apaga as iniquidades, remove as transgressões, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, dilui o pecado pelo poder do fogo que há em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acaba com tudo, Pai amado, que tem afastado os seus filhos e filhas, nos afastado da comunhão sincera, da verdadeira intimidade com o Senhor, e nos leva a um novo nível de vida espiritual, Pai. Nós sabemos que o Senhor está nos preparando para algo muito maior do que nós imaginamos. Nós sabemos que há uma palavra do Senhor sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão diante dessa mensagem. Que caminhemos pela Tua palavra, Pai, como ministério, como indivíduos, que caminhemos pela Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos porque duvidamos, perdoa-nos porque nos afastamos do centro da Tua vontade, perdoa-nos porque deixamos de ser o que o Senhor nos chamou para ser, perdoa-nos porque afundamos e erguemos o nosso coração diante do Senhor nessa noite, pedindo: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Deus. Não queremos perecer, Senhor. Oramos nessa noite a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, confiando na Tua misericordiosa graça. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Eu convido você a colocar a mão sobre o seu peito nesse momento. Eu convido você a declarar assim: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu duvidei. Eu duvidei do seu chamado. Eu duvidei da sua escolha. Eu duvidei do seu propósito. Me perdoa, Senhor, por achar algumas vezes que eu estava fazendo, que as coisas aconteciam por causa de mim. Nessa noite eu entendo, porque mais uma vez o Senhor me diz: sem Ti eu nada posso fazer. É o Senhor quem está no trono. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. A Ti, Deus, a honra, a glória, o louvor, a majestade pelos séculos dos séculos, porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos nós Te damos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Salva-nos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua mão na posição de receber. Em nome de Jesus Cristo. Não duvide da palavra do Senhor. Tome a direção de mudar. Faça o que for preciso. Ao final dessa mensagem, rompa com aquilo que está te afastando de Deus. Queime as pontes com o passado. Aquilo que você julga ser natural, mas é o que está te afastando de Deus. Aquilo que você julga ser comum, mas é o que está te distanciando de Deus. Olha para pessoas que estão cada vez mais próximas do Senhor, porque não estão caminhando pelo mesmo caminho que você. Comece a trilhar um novo caminho, o caminho de Cristo, o propósito dEle, de vivendo verdadeiramente aquilo que Ele chamou você para ser. Em nome de Jesus, tome a decisão hoje de mudar. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, nosso maravilhoso amigo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia.